volta com você, bonita de hoje. Ai, o programa tá maravilhoso. E agora, chegou o momento daquele que a gente esperava. Você no comando. A nossa maravilhosa Oi, Renata gostoso! Oi, gostosa! E aí? Ai, prontíssimos! Todo mundo aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Primeira coisa, tá? Da onde vem os arquétipos? Do Jung. Explica, o que é isso? O que é arquétipo e o que é Jung? Jung é um teórico muito importante que influenciou a psicologia, a filosofia estuda arquétipos, o marketing usa. E aí ele lançou assim, 12 arquétipos, a gente não trouxemos todos, nós não trouxemos todos, mas para as pessoas irem se identificando. É um consciente coletivo onde eu faço parte. Eu tenho um dominante e eu posso ativar outros arquétipos. Vai ficar claro à medida em que você for se percebendo. Entendi. Tem uma história, Fê, de uma aluna que chegou e ela não conseguia arrumar namorado. Tá. E ela não entendia, e eu tô quebrada, e eu tô errada. Aí na hora que ela fez a pergunta do por que eu não consigo arrumar um namorado, e ela deu aquela chupada no canudinho, bem piriguete. Aí o arquétipo dela era amante, porém ela era um pouquinho mais sexualizada. Qual que é a grande sacada disso? Você percebe quem é você e trabalha as suas ações de melhoria. Você consegue ver, estou exagerando muito nisso, estou exagerando muito naquilo. A gente vai falar daqui a pouco da amante, mas já aviso que não é a amante do meu relacionamento, do marido, não. É só uma maneira de não é pejorativo, é uma maneira que ela funciona, como ela atua. É a amante da vida. A Renata vai explicar depois que tipo de amante é essa, mas calma, fiquem calmas. Não estamos falando da amante que não tem lar. Exato. Do toma aqui uns 50 reais. Não é. E o que é legal, você se conhece, você se percebe, vê onde você está exagerando, quais são os excessos que você vem cometendo. Então, no final dessa pauta, com certeza você vai saber, eu sou a prestativa, sou o bobo da corte, vamos ver com o que você se identifica. E se eu me identificar, a Glau falou um bom questionamento, Glau, ela falou aqui pra mim, e se eu me identificar com um arquétipo e a pessoa achar que, na verdade, eu sou outro? Tudo bem, o importante é como você se percebe e os resultados das suas ações. Então, se eu tô ali na prestativa, já vamos abrir aqui, aí eu vou respondendo. Para as pessoas entenderem. Olha lá. Aqui é a prestativa. Todos os arquétipos têm os pontos fortes e os pontos de atenção, a gente chama de ação de melhoria. Então, aqui, os pontos fortes da prestativa: lealdade, proteção, compaixão. Ela é uma pessoa que é leal. Os pontos de atenção: ela esquece de si mesma, ela deixa de cuidar de si para cuidar dos outros e reclama quando ninguém faz nada por ela. Então, na vez de eu precisar da ajuda de alguém, ninguém faz, é que você faz muito pelos outros. Exato, é um excesso. E aí aquilo não está funcionando bem. Alguém pode dizer, até estereotipar, você é fulana, você é a louca. O mais importante é como você se percebe e tocando isso. Então, se eu estou aqui prestativa, eu já sei que eu sou muito prestativa, que eu cuido muito dos outros e que depois, lá no final, eu vou cobrar, eu vou cansar e vou falar que saco, ninguém cuida de mim. Eu estou percebendo isso. À medida em que você percebe qual é a ação de melhoria, qual é o ponto de atenção, você muda. É importante, sim, ouvir o que os outros têm a dizer com relação a você? Sim, mas é muito mais importante você se perceber e admitir qual é a sua ação de melhoria. É o autoconhecimento, né? Ele salva a gente em diversas situações, porque muitas vezes as pessoas querem dizer quem somos nós. Você sabendo, tudo vai dar certo. Você tendo o controle de quem você é. E é perigoso quando alguém questiona alguma habilidade sua, você é insegura. E quando você concorda com aquilo, não tá. Você sabe que você é insegura, você está concordando com aquilo, você está dando vazão para que aquilo se fortaleça. Quando eu já trabalho conhecimento, eu sei que eu sou insegura e alguém põe o dedinho na ferida, eu falo, isso aqui é minha ferida. Então, aí que vai o controle, não é o não ser, o não sentir, mas é o autoconhecer e saber quem é você. É isso, olha, próxima, vamos lá. Esta daqui Quem tá aí? É o bobo da corte. Ai. Eu dei uma lida no bobo da corte. Você se identificou? Você, olha, só para você entender. Pontos fortes do bobo da corte: sabe se comunicar, é irreverente, tem alegria. Pontos de atenção: falta de planejamento, excesso de brincadeiras ao falar, prolixa.
Oh, meu Deus do céu, eu me identifiquei num tanto. Aí as pessoas falam, não queria ser isso. Não é sobre você... É o nosso jeitinho. Exato, e é tão bom quando tem esse arquétipo do bobo da corte, porque é gostoso. O bobo da corte torna o lugar agradável, ele torna um lugar gostoso de viver, ele facilita até o relacionamento entre as pessoas. Mas, às vezes, solta umas coisas e fala, por que você está falando isso? Falou demais. Menos. Segura um pouco a onda. Quando a gente vê, já falou. É assim com você. Eu, quando vi, já falei. Já foi? Aqui eu tô segurando a onda. Vamos ver quem tá aqui? Vamos ver quem tá aí. A governante. Gosto, hein? Você gosta? Eu acho que a Gláucia é dessa. Ó, Glau. Olha, pontos fortes, tem foco, liderança, tem uma bela de uma visão estratégica, mas os pontos de atenção, tem excesso de controle, autoritarismo e medo de perder o controle. Glau! Será que a Gláucia é essa? Mas é muito bom, a governante ela faz as coisas acontecerem e ela é uma base para as pessoas. Aí todo mundo fala, Renata, é aquela matriarca? Pode ser também. Mas é pesado para governante, porque o medo de perder o controle, de qualquer maneira, já é perder o controle. Talvez eu seja um pouquinho governante também. Pode isso? Pode. Eu posso passear um pouco, por exemplo, eu me identifiquei muito com o bobo da corte, mas também me identifiquei um pouco com o governante. A gente chama do perfil que é dominante, é onde ali acontece, porque está registrado isso. Então, eu tenho meu perfil dominante. E tem os outros que eu atuo também. E tem uma coisa mais legal, poxa, eu tô muito aqui na governante, eu preciso ir um pouquinho pro bobo da corte. Aí eu pego essas características que são específicas do arquétipo e vou me comunicar baseado naquilo. Não vai ser verdade, à medida em que eu decido mudar um pouquinho, não vai ser totalmente verdade, mas você usa ferramenta, você usa roupa, você usa trejeitos, então você consegue sim vagar, mas você tem um que é dominante, que é seu, é nato, e a hora que o bicho pegar, o arquétipo tá lá atuando. É isso. Bom, temos perguntinhas, certo, Eba. Glau? Vamos colocar? Ruvan, seja bem-vindo, Ruvan. Que prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o amante, sensível e busco harmonia e beleza. Essa biografia tem a ver com o signo também, além da teoria do Jung? O Jung, ele fundou Jung fundou os arquétipos e é um consciente coletivo. Ou seja, se eu quiser ali me expressar com uma marca um pouquinho mais alegre, eu vou trazer para a marca identidade como o bobo da corte. O signo você também vai se identificando. Então, por exemplo, os librianos, eles são indecisos. Então, eu me identifico porque eu sou libriana, me identifico de maneira indecisa. É uma maneira de se identificar, porque tem um inconsciente ali coletivo e eu me identifico ali. Tem gente que vai bem para essa linha de signo e tem gente que não. Sim. O que eu não gosto, independente de ser Jung, um teste comportamental, tem o MBTI, tem o DISC, tem o signo... é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Então, a Ariana é assim mesmo e Escorpiana é desse jeito mesmo. Tá bom, você já sabe qual é a sua ação de melhoria. Eu sou libriana. Libriana é indeciso, gosta do belo também. Então, eu vou o quê? Sabendo que eu tenho um pezinho para indecisão e eu me identifico com isso, eu vou forçar que as minhas decisões sejam mais assertivas. Então, percebeu que você tem uma característica, então força para que a sua ação de melhoria ela se cumpra, para que você consiga melhorar, não ficar ali, eu sou assim e assim eu vou ficar, não, né? Isso é importantíssimo. Não somos e devemos ser iguais pro resto da vida. A gente vai sempre evoluir. Não é que eu sou assim, ponto final. Isso. Não é isso? A gente tem mais uma perguntinha. Eu adoro. Bota na tela pra gente ver. Deixa eu ver ali. Amora, um beijo pra você. Agora que nome lindo, né? Olha, podemos ter mais de um arquétipo? Como lidar, definir e agir de forma positiva para construir e transmitir melhor a nossa imagem? Que pergunta, hein? Podemos sim, Amora, um beijo pra você. Amora é daqui, do programa, minha aluna também. Um beijo. Arrasou. Nós temos um perfil dominante, e aí, imagina 4, 5 batentes de porta, e você vai passando por eles, um de cada vez. Alguns podem se identificar, né? Você pode se identificar, outros nem tanto. Mas vamos supor, eu uso um exemplo prático. Vou na casa da sogra
e eu sou amante. Então eu sou apaixonada e minha sogra é mais racional e mais séria. Eu posso usar um outro perfil, um pouquinho mais sério, mais comedido, não tão bobo da corte. Vamos supor que eu sou bobo da corte. Então eu posso, aqui eu vou usar este perfil, as características dele, que foi o que eu falei antes. Não vai ser real, não vai ser, eu sou realmente mais comedida, mais quieta, mais... Não, mas você vai usar a característica e o ponto forte do arquétipo para te ajudar. Você veste a camisa ali do arquétipo para imagina lidar você, bem com aquela Fê, situação. aqui você precisa se comunicar. Na sua profissão você precisa se comunicar. Imagina que você vai para professora de uma escola que os alunos são bem tensos, na qualidade mais crítica. Se você for no seu arquétipo bobo da corte, eles não vão te respeitar. Bagunça. Então você usa um que faça sentido para aquele momento. Não vai ser real, mas ele vai te ajudar. Muito bom. Vamos abrir o próximo? Vamos ver quem está aqui. É Fora da Lei. Gosto, hein? Ai, como é bom ter amigo fora da lei. Maravilhosa. Olha só os pontos fortes do Fora da Lei para ver se você se identifica. Liberdade, expressão e liderança. E aí os pontos de atenção. Não pensa para falar. Importante. Tendência à negatividade e individualista. E aí, Rê? O Fora da Lei, ele carrega uns ideais. E eu falo, gostoso, eu gosto. Eu tenho uma amiga, a gente estava na praia e eu preciso fazer xixi. Ela, vai fazer no mar. Eu falei, não posso. E eu procurando um banheirinho e eu vendo ela lá, feliz e bela, no mar, livre, fora da lei. Eu falei, gente, como eu queria ter um tiquinho só desse arquétipo. Nesse momento, aí você menos... vai naquele banheiro de quiosque, tudo sujo, mas tudo bem. O Fora da Lei, ele é gostoso, mas ele tem um ideal, às vezes, que ele não entende, tem uma dificuldade até para regras, né? Poxa, é importante que você não siga só os seus ideais. E aí acaba ficando sozinho, acaba ficando meio fora da lei. Muito bom. Vamos abrir o próximo? Vamos. E aí a gente fala daqui a pouco. Vamos só abrir primeiro. Tá bom. Esse eu gosto, hein? Lá. Oi, Migles! Quem é apaixonada pela vida? Chegamos com ela, a amante. Olha, vou falar, não é a piriguete, não é aquela amante que a gente falou do toma aqui uns R$50. Importante, então, tá? É um arquétipo, não tá? Não odeiem as amantes. Por favor. Essa. Tá. Pontos fortes, elas têm boas relações interpessoais, têm facilidade para se comunicar e têm uma autoaceitação. Pontos de atenção, medo de ficar sozinha, elas vivem de sedução e elas têm comportamento repetitivos, porque elas amam tanto algo, um projeto, e elas têm dificuldade de largar, mas isso aqui é bom, e elas se apaixonam. Você sabe que uma vez eu fazendo uma palestra, e aí alguém derrubou um suco no chão, a moça da limpeza passou limpando e eu tava falando, eu me identifico com o arquétipo amante. Na hora ela me olhou feio, bem feio. Olhou bem feio assim pra mim e deu um jeito de ir lá fora. Ela falou, olha, dona Renata, você... Que coisa feia. Coisa feia, me deu uma bronca. E aí eu expliquei, não, é sobre amar intensamente algo e ser apaixonante. E é legal, Fê, eu gosto de revisitar, porque quando eu comecei na psicologia, tem 20 anos isso, eu não andava sozinha. Então eu tinha muito medo de ficar só, inclusive na rua. E não era síndrome do pânico. Eu dava um jeito de sempre, vamos ali, vamos no 25 de março comigo, vamos no shopping, por ser insegura. E quando eu vejo aqui as ações de melhoria, os pontos de atenção da amante, eu já não atuo mais. Tem outros, né, meu amor? Que não preciso ficar aqui falando. Mas é muito legal quando você se identifica e percebe isso, aí eu tenho lugar para começar a traçar estratégia para mudar e crescer emocionalmente, crescer psicologicamente, que isso vai te ajudar a crescer em todas as áreas da sua vida. Com certeza. Então, bora abrir o último. Essa daqui que chegando, certo? Gosto, ela, quem não? Gosto. A pessoa comum, não é mesmo? Claro que não poderia faltar. Bom, a pessoa comum, pontos fortes. Constrói relações sólidas. Empatia. Responsabilidade. Acho que todos nós temos um pouco da pessoa comum, né? E pontos de atenção. Medo da rejeição. Timidez. E não cuida da autoimagem. Olha aí. Mas eu gosto dessa característica da pessoa comum, que ela simplifica tanto as coisas, né? Sabe? Imagina, aí tá lá o bobo da corte, a amante, amando o bobo da corte, se comunicando. Vem essa pessoa comum e simplesmente é cirúrgica. Você conhece alguém assim? Que ela é só isso. Olha, faça pontual. Assim, é pontual. Tem uma tendência a ser mais minimalista. Nossa, né? gente, você tá definindo o meu marido. É seu marido? Ai, gente, como é bom ter uma pessoa comum. essa pessoa ele vem comum. aqui e assim, rapidamente ele fala,
É isso. Exato. E às vezes a gente precisa simplificar. Percebe, Fê, que não tem jeito certo, jeito errado, não tem persona certa, persona errada, arquétipo certo. Não, é só a maneira que as pessoas estão atuando, é só um jeitinho que tem realmente um ponto forte. Olha como você se comunica, como é leve, como é gostoso, como você é divertida. Ai, tô errada? Não. Nós somos o que somos, mas podemos sempre melhorar. Arrasamos, adorei. Vocês Gostou? Gostaram, gente? Essa mesa ficou tão linda, nossa bancada. Beijo, Lani, você arrasou, Lani. Ela arrasa, né, sempre. Ela manda ideia muito bem. dela, essa pauta totalmente. Ela manda bem demais. Agora tem mais perguntinha, a Glaucia falou. Eba. Vamos colocar na tela. Adoro quando vocês participam. Luciana, um beijo pra você. Como desenvolver em si um arquétipo que a gente gostaria de ser? Isso é legal, hein? Isso é legal, Lu. Que foi o que eu falei. Imagina que você tá ali atuando na amante, muito apaixonada por algo, você é assim naturalmente e adora tal projeto, mas aí você começa a se apaixonar, lembra da ação de melhoria da amante, um ponto de atenção, ela fica ali apaixonada por algum ponto específico, vamos por uma planilha, Bitolada. ou bitolada e não sai daquilo. E quem é que pode te salvar? Qual uma característica que pode te salvar? A pessoa comum. Ela normalmente é um pouco mais desapegada, ela é minimalista, então ela vai simplificar as coisas que talvez a amante não consiga. Então, a gente pode ler aqui, vamos supor que eu quero essa característica da pessoa comum. Aí a gente pega os pontos fortes dela, né? Então, você adota para si o que a pessoa tem de ponto forte. Muito legal. Tem mais perguntinha, Glau? Vamos colocar? Eba, vamos lá. A Sara, um beijo, Sara. O arquétipo interfere na vida? Totalmente, Sara, porque é quem nós somos, então com quem eu me identifico? Às vezes muitas coisas acontecem no nosso inconsciente. Eu tô aqui com você, isso eu sei, mas eu não tô percebendo o meu rim ali filtrando. Muitas coisas são inconscientes do nosso corpo e também das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E esse arquétipo está ali, ó, no inconsciente. Quem é você quando você não percebe? Quem é você quando a vida está pegando? E aí, o que tem ali de registro vai reger o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. Então, se eu penso que eu sou de determinada maneira, eu vou agir de determinada maneira. Se eu penso que não estou falando bem, estou insegura, eu vou agir de maneira insegura. Então, se eu estou aqui na minha estrutura, o que vai acontecer? Se eu sou amante, será que eu tenho que ser mais desapegada? Se eu sou muito prestativa, acontece muito. Poxa, quantas mulheres têm esse arquétipo de serem prestativas e cuidar, e quando vê, não estudou, não cuidou da própria vida, os filhos cresceram. Então, perceba isso agora e perceba que isso determina e guia os seus passos. Vamos combinar uma coisa? Aqui a gente só colocou 6, mas eu sei que tem mais 6, é isso? Tem. A Rê vai falar no Instagram dela sobre os Eba, outros. falo. Vamos combinar isso? Então é o Combinado. seguinte, você vai lá seguir ela se ainda não segue, que eu já tô dando aqui a função pra ela no final de semana. Claro. @Rê_Rebelo. Você vai lá, vai seguir a Rê. E aí você vai entender sobre os outros também, porque às vezes tem outros que você se identifica. Fala, você lembra os outros? Só pra gente citar rapidinho? Não lembro agora. A gente usa, porque eu uso a Cleópatra, a gente usa... Eu uso como personas, é o nome, é a mesma coisa que a gente trouxe arquétipos, mas eu tenho ali a crítica, eu tenho o bobo da corte que não... Boa. Então tem vários. Ela vai falar. Um beijo. Beijo, eu obrigada. Amei, eu amei. Gente, ela tá poderosíssima. Tá poderosa, tá com uma sandália. Tô de sandália arrasou. amarrada. Ela arrasa sempre, ela é poderosa e eu adoro a Renata exatamente por isso. Ela ensina a gente a como se sentir melhor. A melhor versão de si mesmo é sempre o que a gente tem pra hoje, certo? Obrigada, Rê. Obrigada.